Você já sabe que quando estou aqui na mesa da nossa casa, nosso lar, na cozinha, nós temos a Bíblia Sagrada para indicar o texto bíblico da leitura, acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Nós temos um novenário adventista aqui também, com um hino sugerido para você cantar com a sua família. Não esqueça, faça um culto a Deus, adore ao Senhor, leia a Bíblia, cante louvores a Ele, reúna a sua família, ore. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu esposo, pela sua esposa, ore pela sua família. A leitura desta quarta-feira fala sobre alguns assuntos interessantes e importantes. Afinal de contas, estamos lendo o capítulo 61, Princípios de Finanças Domésticas. Lidar com dinheiro no lar, na casa, com a família. E começa dizendo assim: prodigalidade não é expressão de amor. Já mencionamos nas leituras anteriores a respeito de prodigalidade, abundância, fartura. Isso não é expressão de amor. Veja só. Não ensineis vossos filhos a pensarem que vosso amor a eles deve manifestar-se pela satisfação do seu orgulho, prodigalidade e amor à ostentação. Nada disso. O amor é simples, não é cheio de exageros, não é cheio de fartura, de orgulho, não, nada disso. O amor, ele é simples. Não há tempo agora para idear maneiras de gastar o dinheiro. Ao invés de ficar pensando e estrategando como gastar, muitas vezes a gente nem pensa, né? A gente simplesmente gasta. E muitas famílias, infelizmente, gastam mais do que recebem. No passado eu passei por essa experiência e foi ruim, mas graças a Deus hoje e há alguns anos já não tenho mais vivido dessa maneira. A autora menciona assim: empregai as vossas faculdades inventivas para tratar de economizá-lo. Ao invés de inventar como gastar, invente como poupar, como economizar. E a leitura continua dizendo que sobre economia e generosidade. Parece que as duas andam juntas, veja só. A tendência natural da juventude neste século é negligenciar e desprezar a economia e confundi-la com mesquinhez e estreiteza. Sabe, alguns pensam que não, economizar isso é coisa, isso é muito mesquinho. Não, você tem que comprar um iPhone. Não, você tem que comprar a melhor roupa de marca. Gente, economizar não é mesquinharia, não. Não é ser uma pessoa estreita. Não, economizar é sabedoria. A economia, continua a leitura, é consciente com os mais amplos e liberais pontos de vista e sentimentos. Não pode haver generosidade verdadeira onde a economia não é praticada. Como é que eu posso ser bondoso com alguém se eu não economizo? Eu acabo gastando tudo comigo. E aí não sobra. Eu vou ter falta para auxiliar alguém que necessita. E veja, Jesus ele sempre mencionou, não sempre, mas ele mencionou na sua palavra, que nós sempre teremos pobres em nosso meio e que nós devemos auxiliá-los. Porém, algumas pessoas se fazem pobres porque gastam além da conta e depois não tem condição de pagar água, ou luz, ou aluguel, ou não tem condição nem de comprar um alimento, porque gastaram num iPhone, numa roupa de marca. Economize, isso não é mesquinharia. E economizando, você terá condições de auxiliar alguém que está numa situação financeira pior do que a sua. Ninguém deve pensar ser indigno estudar economia e o melhor meio de cuidar dos fragmentos. Não se sinta indigno. Precisamos aprender sobre como economizar. E a economia está intimamente relacionada com generosidade.
A leitura que eu vou sugerir para você fazer com a sua família para esta quarta-feira é 1 Timóteo, a carta de Paulo a 1 Timóteo, no capítulo 6, dos versos 17 ao 19. São 3 versos apenas. E eu vou destacar aqui o versículo 18. Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Como que eu posso praticar o bem se eu não economizar e gastar todo o dinheiro que tenho comigo mesmo? Como que eu posso ser generoso ou rico de boas obras se sou egoísta? Como que eu posso estar pronto a repartir se só quero consumir comigo mesmo, sendo orgulhoso, sendo alguém que quer ostentar algo que não é e não tem? Seja generoso, economize. Agora, cuidado com a economia exagerada. Veja o que a autora do livro Lar Adventista menciona sobre o exagero ao economizar. Ela diz assim: Deus não é honrado quando o corpo é negligenciado ou maltratado, ficando assim incapaz para o seu serviço, para o serviço de Deus. Mas Marcelo, você não estava mencionando aqui sobre uma economia exagerada? O que o corpo tem a ver com isso? Você vai perceber agora na continuidade da leitura. Cuidar do corpo, proporcionando-lhe comida saborosa e revigorante, é um dos principais deveres dos pais de família. Percebeu aqui a relação? Eu devo gastar com alimento saudável e nutritivo, frutas, verduras, cereais, legumes. Isso não pode faltar no lar. Essas coisas são extremamente necessárias para uma vida saudável. Afinal de contas, Deus, ele propôs e orientou o ser humano a necessidade de comer cereais, frutas, legumes e tomar água. Nós precisamos disso para termos uma saúde melhor. Então não podemos ser mesquinhos, aqui sim é mesquinharia, gastando com um iPhone e não tendo dinheiro para comprar um mamão, uma banana, uma laranja, uma maçã. É muito melhor usar roupas e mobílias menos caras, mais baratas, mais em conta, do que restringir a provisão de alimento. Então economize em móveis, economize no vestuário, mas gaste com uma boa alimentação. Alguns chefes de casa poupam na mesa da família a fim de proporcionar dispendiosa hospedagem às visitas. É danoso isso aqui para a família. Receber bem alguém é importante e necessário, mas eu gastar muito para receber alguém e no decorrer do mês minha família passar necessidade com alimentação, isso é um problema. Veja só, a autora menciona assim: isto não é sábio, dispendiosa hospedagem com visitas, não é sábio. Deve haver maior simplicidade na hospedagem. Desse primeiro, atenção às necessidades da família, principalmente para ter um corpo saudável e uma boa alimentação, e água proporciona isso. Portanto, não gaste naquilo que não é pão. Já falei isso mais de uma vez, não é? Uma economia destituída de sabedoria e os costumes artificiais impedem o exercício da hospitalidade onde é necessária e quando seria uma bênção.
Falamos aqui de generosidade, agora estamos mencionando hospitalidade. Nós podemos, com coisas simples, sermos hospitaleiros e generosos também. A quantidade regular de alimento deve ser de maneira que se possa receber de boa vontade o inesperado hóspede, sem sobrecarga para a dona de casa com preparativos extras. Não podemos sobrecarregar a pessoa que está ali na cozinha preparando os alimentos para, chegou visita, então tem que fazer algo maravilhoso, mirabolante. Não, alimentação simples e saudável. Nossa economia nunca deveria ser daquela espécie que leve a alimentar os alunos de modo deficiente. E aqui eu menciono a esposa, os filhos, a família. Não podemos economizar de tal forma que o alimento dado para a família seja deficiente. Eles devem ter abundância de alimento saudável. Não um monte de biscoito, salgadinho, chocolate. Não, tem que ter frutas, legumes, cereais. Isso precisa ter em abundância. Ajuntem, porém, os encarregados da cozinha às sobras, para que nada se perca. Lição aqui importantíssima. Jesus, quando fez a multiplicação de pães e peixes e deu aos discípulos para distribuírem a multidão de pessoas, alimentando ali 3.000, depois 5.000 pessoas, ele disse: recolham o que sobrar. Nós precisamos aprender a recolher as sobras para que não haja desperdício. Economia não significa mesquinhez, mas prudente dispêndio de recursos, porque há grande obra a ser feita. Eu quero mencionar aqui algo importante. Nós devemos ser gratos a Deus pelo que temos. E mesmo que sejam simples as coisas que temos, elas são para o nosso bem-estar. Portanto, cante com a sua família do Novenário Adventista o hino Senhor Jesus, muito obrigado, número 350. Senhor Jesus, muito obrigado por tantas bênçãos que Tu nos dás, por tanto amor, por Teus cuidados, por nossa vida, por tanta paz. Cante a Ele, porque Ele é digno de nosso louvor. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado por Tua palavra estar à nossa disposição, a Bíblia Sagrada. Obrigado pelos belos hinos que encontramos no Novenário Adventista, podendo assim louvar o Teu nome. E obrigado, Senhor, por estes conselhos e orientações encontrados na leitura deste livro, O Lar Adventista. Que estas orientações possam ser praticadas por nós, para que nossa família tenha saúde com bons alimentos e que nós possamos ser generosos com outros que necessitam também de auxílio, porque têm mais deficiência do que nós. Te rogamos tuas bênçãos, agradecidos por tudo que tu nos concedes, em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura. Se é importante para você e para a sua família, pode ser importante também para outras pessoas. Então compartilhe, se inscreva no canal e sejamos a força da nação.